Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo, espero que todos estejam bem e hoje nós vamos para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical com o tema Davi provado pelo ciúme, é a lição de número 5, que assim o Senhor possa nos dar sabedoria para ensinarmos a palavra do Senhor com autoridade dentro da sala de aula e assim formarmos mais líderes, mais professores, mais servos do Senhor, servas do Senhor, adoradores em espírito e em verdade, que o Senhor possa nos dar este entendimento, a sabedoria que provém dele, que provém do alto, como a própria palavra nos diz. O texto principal desta lição está em Salmos 25, 21, que diz: guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. O resumo da lição: a vida de Saul foi marcada pelo ciúme, levando-o a uma implacável perseguição contra Davi, que por sua vez foi um homem com princípios e íntegro. Então hoje nós falaremos sobre ciúme e com enfoque na vida de Saul e Davi. A vida dos dois, nós vamos ver como Saul se comportou ao saber que Davi era o próximo rei, o ungido do Senhor. Ele, sabendo disso, ele não se contentou, ele não obedeceu à voz do Senhor, ele ficou enciumado e teve atitudes deploráveis, tentando muitas vezes até mesmo matar a Davi. Então nós falaremos sobre esse mal terrível que é o ciúme, responsável por findar vários relacionamentos, tanto de amizade, tanto conjugal, amizades, então no caso aqui seria de irmão, talvez até amizade, porque Davi ele servia ao rei Saul. Então tem passagem que nós vamos ver aqui até mesmo que Davi estava ali tocando a harpa e Saul se revolta e tenta matá-lo com a lança. Então o ciúme tem esse poder destruidor. Na Bíblia, nós vemos que o nosso Deus, por exemplo, aqui, logo na lição aqui, na leitura semanal, fala do ciúme zeloso, Deuteronômio 32, 16 ao 18. Tem uma passagem também em Êxodo 34, 14, que nós podemos ver que o nosso Deus, ele demonstra amor por nós, ele demonstra um ciúme zeloso, não é um ciúme maléfico, é o desejo do Senhor de que nós adoremos somente a Ele, que se não fizermos desta forma, Ele se entristecerá, Ele ficará triste conosco. Então Deus demonstra o seu amor por nós, é algo assim, Deus criou, Ele é o nosso Pai, e pense bem, para quem é pai, para quem tem filhos, e a gente quer o melhor para eles, nós queremos o melhor para eles. E se nós vemos alguma pessoa má se aproximando deles, nós ficamos com um ciúme, mas é um ciúme zeloso, assim, essa pessoa não é boa para você, essa pessoa, nós ficamos dessa forma. E o nosso Deus também, ele age como pai, como nosso pai. Meu filho, eu não quero que você vá por este caminho, meu filho, se conserta. Esse é o ciúme zeloso, que o nosso Deus, ele que demonstra através da palavra do Senhor. Nós podemos assim extrair da palavra de Deus. O texto bíblico está em 1 Samuel 18, 7 ao 16. O professor lerá em sala de aula o seguinte texto: e as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares dera a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo, então, Saul, que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Amém, meus irmãos? Então essa passagem aqui é importante, o texto bíblico, que seja feita a leitura em sala de aula para um melhor aproveitamento, até porque, como eu sempre digo, a base do professor é a Bíblia.
Temos aqui a lição em mãos, mas ela é baseada na palavra de Deus, não é no conhecimento humano. Logicamente que o Senhor nos dá a sabedoria, mas nós somos usados pelo Senhor, somos ferramenta. Na verdade, é o Senhor que está falando através de nós. A introdução, né, nos mostra aqui que a partir da derrota de Golias, a vida de Davi mudou. Saul começou a ficar enciumado, porque Davi ele já havia derrotado um gigante filisteu. Ele resolveu aquela questão ali da guerra contra os filisteus ao matar o gigante. Ele, usado pelo Senhor, de autoridade. E a partir daquele momento, a vida dele muda para melhor, né? Se nós formos pensar que Deus estava com ele, estava o capacitando para mais lutas, para as mais provas, né? Para o reinado de Israel. Também mudou na questão da segurança dele ali, nessa questão, muda para pior, né? Porque Saul ficou enciumado, então ele tentaria de todas as formas impedir o crescimento de Davi e até mesmo que ele chegasse até o trono. Então, o que mostra a palavra do Senhor é que Saul ficou extremamente enciumado. E é o tópico de número 1 aqui, o ciúme de Saul, um rei ciumento. O ciúme é um sentimento danoso, que traz tristeza. Frustração prejudica a capacidade de refletir com clareza. Aqui seria um conceito do que é o ciúme. O ciúme é um sentimento danoso. O ciúme, ele deixa de ser zeloso a partir do momento que nós queremos tomar conta da vida do próximo, que nós queremos impedir o próximo de conquistar algo, queremos impedir o próximo de caminhar. Causamos decepção nesta pessoa ou até mesmo em nós, porque o ciúme traz tristeza, traz desconfiança, traz insegurança. É isso que o ciúme faz, traz frustração tanto para um quanto para o outro, porque quem está enciumado não se sente bem e quem está sendo a vítima do enciumado se sente inseguro, se sente impotente, com receio. Então, a palavra de Deus nos mostra claramente que o ciúme é um mal. Aqui tem duas referências, né, que está em Tiago 3,16. Na verdade, são 3 referências, mas eu vou ler aqui. Eu separei Tiago 3,16 para nós lermos, segundo a palavra de Deus, o que representa o ciúme, segundo a palavra de Deus. Tiago 3,16 mostra: pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. E Provérbios 14,30 diz que a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Então veja bem, aqui mostra o que o ciúme, o que a inveja, né, o egoísmo, porque a pessoa quando está sendo ciumenta, está causando, ele está sendo egoísta, ele está sendo egoísta com o próximo, não está dando a liberdade ao próximo, não está amando ao próximo, né, não está dando a segurança ao próximo. Então, nisso causa confusão, causa uma má convivência, traz um prejuízo grandíssimo para aquele relacionamento. Mas já Provérbios mostra que a paz de espírito dá saúde ao corpo, né? E a inveja, a maldade, o pecado, ele destrói como câncer. O ciúme destrói como câncer. E destrói, nós estamos falando o quê? Do relacionamento. Portanto, nós temos que vigiar, né, neste ponto. Até mesmo nós vivemos em comunidade, vivemos em família, o ciúme pode desenvolver em família, no casamento, dentro da igreja, muitas vezes por causa de, nós vemos muito em situações, um determinado irmão ganhou um cargo, determinado irmão foi reconhecido assim e tal, e o outro pode ficar enciumado. Não, meus irmãos, nós estamos ali trabalhando para o Senhor e nós temos que fazer sempre o melhor para Ele. Nunca precisamos olhar para o outro e achar que está sendo assim está sendo injusto, não deveria ser dessa forma. Não, nós devemos esperar no Senhor. O exemplo de Davi é um exemplo maravilhoso. O Senhor havia escolhido a Davi, ungido a Davi, mas ele soube esperar o momento certo. Ele poderia se precipitar, mesmo sendo ungido pelo Senhor, ele poderia ir atrás. Não, mas ele soube o momento certo para poder ter o trono de Israel, né? Então, Provérbios 27,4 também diz que o ódio é cruel e destruidor. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. O dia da vitória de Davi sobre Golias foi celebrado por todos, né? Logicamente, né, a vitória que o Senhor deu para o povo de Israel através
da vida de Davi. A derrota dos filisteus evidenciou o fato de Deus estar com Davi e não mais com o rei Saul. Então, essa derrota dos filisteus mostrou que Deus estava com Davi. E Saul sentiu isso. Como ele sentiu? Porque quando está em pecado, em agonia, o Senhor não está presente ali. Se nós vivemos uma vida de pecado, assim como Saul estava vivendo, nós vamos saber que o Senhor não está contente conosco. Até porque, meus irmãos, uma vez salvo em Cristo, uma vez que nós recebemos o conhecimento do Senhor, nós não teremos como nos livrar deste conhecimento. Nós saberemos se estaremos em pecado ou não. Então, a própria palavra do Senhor diz, não me recordo agora se é Lucas 12, 48, 49, diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. A palavra de Deus nos traz esse entendimento. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, com certeza, Saul em pecado, ele sabia que o Senhor não era mais com ele naquela circunstância. Os cânticos traziam inveja, né? Nós lemos aqui. E Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, assim cantavam, né? Assim eram os cânticos em todo Israel. Então, como que o rei não fica inseguro? Como que o rei não ardeu em ciúmes? Logicamente que se tivesse a presença de Deus na vida dele, saberia lidar com essa situação. São situações na vida que nos ocorrem, mas a diferença é que nós temos Deus para nos livrar de termos decisões precipitadas. É isso que Deus faz, né? O seu cuidado conosco. Porém, Saul estava cheio de ódio, cheio de amargura, estava cheio do inimigo. Ele deu lugar para o inimigo e não tinha mais a presença de Deus. Como é triste ver um líder nesta situação, na situação de Saul, tomado por ciúmes e por inveja de seus liderados, né? Não pode ser dessa forma. O líder, ele tem que ser um servo do Senhor, ele deve representar com autoridade, com alegria, com sabedoria, com constância, com longanimidade, com amor, com paz, mansidão, com temor ao Senhor. É assim que o líder deve ser. O líder deve demonstrar tudo isso aos seus liderados e não como Saul lidou com a situação. 2. Prossigo para o alvo. O ciúme pode ser superado mediante o direcionamento divino. O ciúme, ele é um mal. Ele é um destruidor de relacionamento. Mas Deus, ele pode nos dar a vitória mediante este seríssimo problema, esse pecado. O Senhor pode nos dar vitória, nos moldando o nosso caráter, moldando o nosso entendimento, através do estudo da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, vigiando para não cometermos o mesmo erro, porque a palavra de Deus, ela é o remédio para todas as circunstâncias, para todos os problemas. A palavra de Deus, ela é remédio. Aqui tem a referência, que eu acho linda essa referência, essa passagem, que está em 1 Coríntios 13, 4 ao 8, e eu vou ler, não costumo ler muitas referências, eu prefiro que o professor estude em casa as referências, mas eu vou ler porque ela é muito interessante para nós no subsídio e também na sala de aula. Todas essas traduções aqui, todos os versículos, se eu não me engano aqui, está na versão NTLH, meus irmãos, não esqueci de marcar aqui, mas vamos ler aqui, nós vamos ter 1 Coríntios 13, 4, 8, quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem é orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. O que a palavra do Senhor nos diz, que o amor, ele é eterno. E quem ama não comete tais atrocidades, tais maldades contra as pessoas que estão ao seu redor, ou contra a pessoa que está ao seu lado, ou contra os irmãos que estão na batalha junto conosco. Nós não poderemos agir dessa forma. Mas aqui a palavra do Senhor também, continuando aqui na lição,
Se negligenciarmos o problema do ciúme, problemas, dificuldades nos aparecerá, dentre elas a abertura a outros pecados, a ira violenta, porque o ciúme, nós vemos muitas pessoas aí, né, matando o companheiro por causa do ciúme, o rancor, com certeza, né, haverá uma ferida ali a partir do momento que o ciúme está no relacionamento. A falta da sensibilidade para as questões espirituais, isso aqui o ciúme é algo que nos afasta da presença de Deus, é algo que porque o ciúme, ele é pecaminoso, ele é algo, né, nós estamos fazendo, se estivermos agindo dessa forma, estaremos pecando. Então nós temos que ter sabedoria para lidar com todas as situações, para não perdermos o relacionamento com Deus. E como consequência, né, obviamente, que as famílias sofrerão, as amizades serão desvinculadas, destruídas, vínculos serão quebrados, projetos serão fadados ao fracasso. É isso que o ciúme faz. O ciúme ofusca a visão, impede o crescimento, tanto do relacionamento conjugal, do relacionamento familiar, do relacionamento com Deus. Todos os nossos relacionamentos serão destruídos por causa da prática do ciúme. Então, é algo que nós devemos nos abster, que todo cristão deve se abster. Longe de mim, né? Longe de nós, ciúme. Aqui nós vivemos para o Senhor, nós vivemos para adorar o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que nós somos felizes, é por esse motivo que nós estamos alegres. 2. Um homem com princípios. Saul, o escolhido de Deus. Muitos acreditam que Saul não foi escolhido por Deus. Mas Saul, ele foi escolhido por Deus, foi ungido por Samuel, e a palavra de Deus diz que Saul chegou até a profetizar, cheio do Espírito de Deus. Saul foi escolhido por Deus, porém ele desobedeceu à vontade do Senhor. Em meio ao caminho, em meio à caminhada cristã, ele se desviou, ele não observou a vontade de Deus. E aqui, interessante que nós podemos ver que alguns irmãos diz que o homem, quando ele se desviou, é porque não foi salvo, é porque ele não recebeu a salvação. Mas aqui a palavra de Deus mostra o contrário na vida de Saul. Ele foi salvo, o Senhor tinha ele como um servo dele, e o Senhor o ungiu, porém ele se desviou. Se ele não fosse servo do Senhor, o Senhor não o teria escolhido, mas ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido, ele preferiu se desviar e desobedecer à vontade do Senhor. Então, ser escolhido por Deus é uma grande honra, mas esse fato não garante êxito ao longo da caminhada. Ser escolhido por Deus é uma honra maravilhosa, mas não nos garante que nós vamos chegar ao céu. Precisamos andar em retidão ao Senhor. Por que a palavra de Deus fala tanto em andar em retidão? Por que a palavra do Senhor, por exemplo, em Salmos, fala sobre o jovem observar, né, como purificará o jovem o teu caminho, observando conforme a tua palavra? Porque tem uma caminhada para nós ir até chegar ao céu, tem uma jornada até lá, e precisamos nos manter firmes, fazendo a vontade do Senhor. Eu posso viver da forma que eu quiser, porque o Senhor já me escolheu. Não. Teremos que continuar na caminhada, obedecendo ao Senhor, observando os seus estatutos. E, por exemplo, né, nós não podemos nós que somos filhos de cristãos, a salvação de Deus aos nossos pais, ela não é repassada a nós se nós não aceitarmos a Cristo. Os nossos pais podem até pregar para nós, mas se nós não aceitarmos a Cristo, nós não iremos ao céu juntamente com os nossos pais, né, que adoram ao Senhor. Então, isso não garante também a salvação, né? Muitos pensam dessa forma. 2. Um reinado de grandes feitos. Saul foi conduzido por Deus e nos primeiros anos de seu reinado foi responsável por trazer muitas vitórias para Israel e um forte combate à idolatria e feitiçaria. Então ele trabalhou para o Senhor. Ele proveu vitórias para Israel. Quando ouviu a voz do Senhor, ele foi vencedor. Quando ele ouviu a voz do Senhor, ele venceu as batalhas. Mas a partir do momento que o ego tomou conta, ele se tornou um derrotado. Ele chegou até a consultar feiticeiras. Saul chegou tamanha foi a desobediência de Saul ao Senhor.
enquanto a palavra do Senhor mostra que ele combateu a idolatria e a feitiçaria. Mas quando ele desobedeceu, ele procurou as feiticeiras, ou os feiticeiros que seja. Então veja bem o que o pecado faz. O pecado cega o entendimento. Ele transtorna a mente da pessoa, deixa numa situação caótica. Então temos que vigiar. Não podemos fazer como Saul fez. Porém, não basta ser escolhido, é preciso ser conduzido pelo Senhor. É preciso ser guiado pelo Senhor. A nossa jornada é longa e até lá nós precisamos que o Senhor nos guie até o dia que Jesus vier para nos buscar. Saul começou bem o seu reinado, foi afastando de Deus. Ele desobedeceu ordens claras do Senhor, ofereceu sacrifícios de forma ilegítima, porque quem poderia oferecer o sacrifício era o sumo sacerdote. Ele poderia entrar na presença de Deus e não o rei. Por ele achar que ele era o rei, ele poderia, ele tentou usurpar o lugar do sacerdote escolhido pelo Senhor. Ele fez votos insensatos, ele quase matou seu próprio filho, veja bem, que terrível. Construiu uma coluna para a sua própria glória, que pecado terrível de idolatria. Tudo isso aqui, meus irmãos, tem as referências, os irmãos que acompanham aí na revista. Se envolveu com a feitiçaria, perseguiu pessoas escolhidas por Deus, por exemplo, Davi, e outros também, que queriam proteger a Davi. Finalmente, desviou-se por completo do bom caminho. Ele entrou em perdição. Era um servo escolhido do Senhor e passou a viver as práticas pecaminosas, fazendo a vontade do inimigo. Temos que ficar atentos na nossa caminhada para nunca nos desviarmos. O jovem deve lutar por sua salvação todos os dias. Lutar para permanecer com ela, para permanecer na presença de Deus, para que não perca a salvação em Cristo Jesus por causa da desobediência e por causa do pecado. O subtópico de número 3 tem como título Davi, um homem de princípios. Sabemos claramente que Davi era um homem de princípios e que observava a palavra do Senhor, que tinha como o seu guia o Deus Todo-Poderoso, para que ele vencesse as tentações, para que vencesse as batalhas, desde a época que ele era jovem e pastoreava as ovelhas, na qual o Senhor dava vitória a ele ali diante do urso, diante do leão, pastoreando aquelas ovelhas, que estavam sob sua responsabilidade. Então ele era um homem convicto de que Deus era com ele. Ele era humilde, ele era dedicado em aprender a palavra do Senhor, era zeloso em seus compromissos, o que ele comprometia, ele honrava, ele foi fiel ao rei, e ao reino também, enquanto o Senhor ungiu para cuidar do povo de Israel. Até mesmo ele sendo ungido pelo Senhor e sabendo que ele seria o próximo rei, ele esperou o momento certo, ele não tentou tomar o trono de Saul enquanto Deus não intervisse, enquanto Deus não entrasse com providência. Davi foi um homem que jamais tentou usurpar o trono de Saul e se manteve firme em seus princípios. O Senhor muitas das vezes vai levantar os jovens para fazer algo na obra do Senhor, em sua obra, e é necessário apenas que o jovem entenda o momento certo e Deus vai começar a usá-lo na sua maravilhosa obra, e esse jovem será uma bênção nas mãos de Deus, porque é assim que o nosso Deus age. Não, o nosso Deus age quando quando o jovem dá a oportunidade que o Senhor trabalhe através da vida dele, ele reconheça que ele é um instrumento nas mãos do Senhor, que ele é apenas uma ferramenta e o Senhor usa. O Senhor não usa A ou B por causa que ele tem algo de diferente. Não, o Senhor nos capacita com dons. O Senhor nos capacita, o Senhor nos dá talentos para desenvolvermos na obra do Senhor. Alguns recebem dons diferentes, porque a palavra de Deus fala isso. Não importa se aos olhos do homem um dom pode parecer que é mais que o outro, mas o importante é fazer a vontade do Senhor, é fazer a sua obra. O importante também é esperar o tempo certo para que Deus possa usar a vida do jovem poderosamente. 3. Integridade à prova de ciúmes. A lógica humana. Ao olharmos a história de Davi, percebemos por diversas vezes a lógica humana nitidamente longe dos padrões divinos. A lógica humana, ela defende
justamente o contrário do que a Bíblia sugere, do que a palavra de Deus nos mostra. A lógica humana defende a autopromoção. Quantos nós vemos hoje se autopromovendo para poder alcançar fama, sucesso, ganhar dinheiro e muitos fazendo isso na casa do Senhor? Que terrível é fazer isso na casa de Deus. Que Deus tenha misericórdia, né, dessas pessoas que agem desta forma. Mas que o Senhor levante também pessoas com autoridade da sua palavra. Que o Senhor levante pessoas usadas por Ele, que permitem ser usadas por Ele para fazer a diferença nesta terra. A palavra de Deus nos alerta sobre os falsos profetas, sobre os mentirosos e enganadores. Mas o Senhor sempre teve ao seu lado discípulos encarregados de fazer a sua vontade, que amam a sua palavra e que se entregam com determinação à vontade dele. É assim que o professor deve agir, é assim que nós professores temos que ser, e assim nós devemos ensinar para a nossa juventude, que Deus quer usar verdadeiramente aqueles que têm um coração sincero e quebrantado em sua presença. E por mais que o jovem hoje seja tímido ou que tenha algo que o impeça de crescer, o Senhor tira toda a barreira e o faz vencedor. É por isso que o Senhor nos levantou, para falarmos a palavra da verdade. Não estamos aqui para autopromoção, não é para nos promover, é para promover o grande Deus Todo-Poderoso, que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir em sua presença. Essa deve ser a nossa oração. A prevalência da força humana e da imagem vigorosa, é isso que demonstra, né? Muitos procuram uma imponência física para poder trazer um impacto onde passar. A maioria numérica, essa questão do rebanho, né? Daquele movimento de rebanho, quando o que um faz, o outro quer fazer. A famosa, né? Os modismos, o direito aos prazeres, são padrões que parecem bons ao homem, viver da forma que quiser. Importante, segundo Satanás, né, que coloca na mente deles, e eles assim declaram que o importante é ser feliz. O importante é ser feliz, não importa o que você precise fazer, ou qual valor moral você precise passar por cima, ou qual pecado seja necessário cometer para a pessoa ser feliz. A vingança, as riquezas, aos privilégios e ao domínio sobre o próximo e muito mais. Que nós possamos fugir dessa lógica do mundo e viver exatamente na contramão dele, agradando ao Senhor, ser guiado pelo Senhor. Precisamos ser guiados pelo Senhor. Precisamos ter a nossa vida transformada para agirmos dessa forma. Como que eu ando na contramão do mundo? Como que o jovem anda na contramão do mundo? É observando a palavra de Deus. Está claro para nós, que é estando atento. Como Davi fez, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra em meu coração. Preservei a tua palavra em minha vida. É assim que o jovem vai conservar e vai viver uma vida de santidade. Tiago fala, quando nós lemos a carta de Tiago, nós vemos que ele fala muito sobre obras, fala sobre a fé, fala sobre sabedoria, mas ele deixa claro para nós, ali através dos ensinamentos, que a maior demonstração de sabedoria do homem é através da sua atitude, das suas ações. E é assim que nós precisamos viver. Jesus, ele se revelou como a verdade, mas ele foi a verdade, ele pregou a verdade e ele viveu, ele foi a verdade vivida entre os homens, fazendo a diferença. É assim que devemos agir, é assim que o jovem deve agir. João capítulo 17, versículo 16 diz: assim como eles não são do mundo, eu também não sou. Esse é o entendimento que os nossos jovens precisam ter. 2. O homem dirigido por Deus. Quando estamos sob a direção divina, escolhemos a sobriedade, tranquilidade, paz nas nossas decisões, serenidade, mansidão, sermos mansos, não sermos nervosos, irados, confusos, causando problemas, confusões, resolvendo os problemas com sabedoria, não agindo com maldade contra o irmão, não perdendo as estribeiras, não escandalizando o nome do Senhor com nossas atitudes, confiando no Senhor. Temos a plena confiança no Senhor,
somos consolados pelo Senhor, temos satisfação em estar em sua presença, temos o amor de Deus e assim amamos ao nosso Deus Todo-Poderoso, intercedemos pelos nossos irmãos e pelas pessoas que estão próximas de nós. Isso que é uma vida que Deus espera de nós. Fazendo assim, meus irmãos, sendo homens dirigidos por Deus, nós não teremos ciúmes de nenhuma situação, de nenhuma circunstância que possa aparecer em nossa caminhada. Precisamos viver para o Senhor. E quanto mais vivemos para o Senhor, mais longe estamos de sermos ciumentos, de sermos avarentos, de sermos invejosos, de sermos egoístas, de vivermos na prática do pecado. Mais próximo do Senhor, mais longe do pecado. É assim que o Senhor espera de nós. Foi assim que Davi assim que Davi viveu todas as vezes, em todos os momentos que ele foi fiel ao Senhor. Foi este exemplo que Davi passou à igreja. E é assim que nós vamos vencer, é assim que o jovem vai vencer. Então, que o jovem entenda, principalmente em que em seus relacionamentos precisa ser dirigido pelo Senhor e ter uma vida abençoada, familiar, uma vida em sociedade, uma vida na igreja, uma vida amorosa, juventude principalmente. Então, que entenda que o ciúme é o mal a ser retirado de suas vidas, se porventura houver. Nós precisamos ter controle, o cristão precisa ter domínio próprio. E o ciúme, ele é exatamente o contrário. O homem perde o domínio e causa grandes problemas a todos que estão em volta, inclusive a si mesmo. E o principal, desagrada a Deus e distancia o homem da presença do Senhor por causa da prática pecaminosa. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Professor, deixa seu like aí, meu amado irmão. Se inscreve aí no canal, porque assim mais pessoas conhecerão a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Tenha uma ótima lição. Deus abençoe e até semana que vem.